Então Deus criou o homem, o Ish, fora do jardim, plantou um jardim no Éden, pôs o homem dentro do jardim, deu a ele as missões e depois trouxe à existência a mulher por causa das missões. Deus adormeceu o homem e tirou do homem, a costela ali e trouxe à existência a mulher. O homem adormeceu, Deus criou a mulher e aí ele fez assim para significar que quando ela veio à existência, ele já existia, o homem. O homem foi criado da terra, a terra é a base, a sustentação de tudo. Portanto, como ela veio depois, ela tem a base dela, está no homem. O homem é a base dela, porque o homem é a base de tudo que Deus criou. Como ela veio depois, ele é a base dela, ele é a estrutura dela. Mas, como ele tirou de dentro do homem um osso e desse osso criou a mulher, significa que a base desse homem, a estrutura desse homem está nela. Porque o osso, a base do corpo do homem, foi tirado dele este osso, e desse osso foi feita a mulher para o homem entender, para o homem desenvolver a inteligência de entender que a base dele está nela, e a base dela está nele. Portanto, o projeto de Deus no reino de Deus homem com mulher, é o plano perfeito. Homem com homem é confusão de base, mulher com mulher é confusão de base. Isso está bem claro na Escritura. Esse é o modelo, esse é o padrão. Para todos os povos, para todas as culturas. Nenhuma cultura tem autoridade de Deus, permissão de Deus para alterar esse padrão, esse modelo. Se alterar isso, Deus não é glorificado. Deus é glorificado quando o padrão é mantido, entendido, respeitado. Então, não tem como refutar isso, é assim. E aí, depois de trazê-la à existência, Deus é quem despertou Adão. E Adão desperta, olha para a mulher, e a primeira atitude do homem, quando viu a mulher no reino de Deus, foi de glorificar a Deus. Como? Dando a ela nome, porque era isso que ele sabia fazer. Ele não olhou para ela e disse, eu te amo, e porque eu te amo, eu quero ficar com você, construir família e casar. Esse negócio de unir homem com mulher por amor é coisa nossa, não é de Deus. Esse negócio de, porque eu te amo, eu quero casar, porque eu te amo, eu quero casar, isso é coisa nossa, e é bem recente, porque nós não encontramos na Escritura que a base de união de um homem com a mulher é o amor. Desde a matriz no jardim, a base de união de um homem com a mulher, de uma mulher com um homem, é a glória de Deus. Essa é a base de casamento, essa é a base do namoro, essa é a base do noivado, essa é a base do casamento, da aliança. Porque o amor acaba, gente. Para com essa ideia romântica, utópica, de que pensar que o I love you e o I love you não vai acabar nunca. Ele acaba, o coração endurece, um ou outro começam a pensar em si, aquilo que Satanás fez no jardim. E quando começam a pensar em si, o coração endurece. Se vier adultério, pecados, seja lá quais forem, o amor vai ser abalado, atingido, e se não houver consciência de que se uniram para a glória de Deus, o amor vai desaparecer. O mesmo casal que casa por amor, depois procura nós pastores e diz, pastor, olha, eu quero acabar com esse casamento porque eu não amo mais. E eu falo, realmente, você não ama, o amor acabou. E se vocês se casaram por amor, vocês têm que realmente separar, porque acabou, não tem mais amor. Agora, quando um casal casa para a glória de Deus, eles vão chegar para nós e vão dizer, pastor, o amor acabou. E eu falei, verdade, acabou mesmo. Mas vocês não casaram por amor, vocês casaram para a glória de Deus. E se foi para a glória, não se desiste um do outro. Vamos até as outras milhas e vamos investir, vamos trabalhar.
e a grande probabilidade de que possa dar certo. E aí a glória da segunda casa é melhor do que a primeira, né? Mas tem gente que pensa que é a glória da segunda esposa, né? Não é não, é só de uma. Estão entendendo? Então, já falei para o Augusto, já falei para a Andressa, quando vocês encontrarem as pessoas com quem vocês vão casar, não chega para mim e fala, pai, eu vou casar com a Alice ou com o fulano lá, o Jefferson, porque eu amo. Se vier falar isso, eu vou levar lá para o banheiro, descer a calça deles e meter a chinela na bunda. Porque não é por amor. Ah, pastor, então cristão não casa por amor? Casa. É porque aquelas pessoas que Deus quer unir para a glória dele, como aqui nós vemos, ele derrama copiosamente, caudalosamente amor no coração dos dois. Para que eles sintam atração, vontade de viver junto, amar. Eles se apaixonam, eles se amam, eles se gostam. Tem amor. Só que esse amor não é a base nem a razão maior para unir um casal, mantê-los casados até que a morte os separe. Isso é construção nossa, é um jeitinho nosso, humano, para fazer com que as pessoas fiquem juntas, porque ignoraram ou desconhecem a glória de Deus, a matriz, o padrão. Tem que chegar e dizer, olha, eu quero você porque eu entendo que é com você que eu vou glorificar Deus. Penso. Mas se o Augusto e a Andressa chegar para mim e falar, eu quero casar com essa pessoa porque é com ele que eu vou glorificar Deus, eu falar, amém, louvado seja Deus. Aí eu vou perguntar, mas você ama ele? Faz parte, mas não é o maior nem o principal. Estão entendendo? E onde a gente aprende isso? Aqui. Né? Você vai nos encontros, né, de casais casados para sempre. Eu não lembro mais o nome disso. Como? Ixi, nossa, o negócio é agora. E você vai lá e o assunto é amor, o máximo que eles chegam é o amor. Você vai ouvir casamentos, né, mensagens de casamento, padres, sacerdotes, pastores, tudo falam do amor, 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 né, e fica naquele esquema e tudo. E aí as igrejas são fracas, as famílias são fracas, os casais são fracos, porque tudo foi construído na base do amor. E você não encontra na Escritura isso. Você não vai ver nenhum casal na Bíblia, nem no Velho, nem no Novo Testamento, casando porque se amavam. Não tem isso. Casamento na Escritura, desde o jardim, é para a glória de Deus. E o nosso primeiro Adão fez isso muito bem. Deu a ela nome, cumpriu missão, glorificou a Deus. E aí, esta é a matriz, esse é o padrão. Então, eu estou falando isso porque a gente precisa respeitar o padrão, entender o padrão. As nossas igrejas são fracas porque tem casais fracos, famílias fracas. Por isso que tem um número de divórcio cada vez maior dentro das igrejas cristãs. E tem jovens casando com aquela possibilidade de que se não der certo, eu separo. Verdade ou mentira? Verdade. O que eu estou falando existe ou não existe? Existe. Né? Então a gente precisa aprofundar, né, os jovens, né, as famílias, para que eles entendam isso, aonde eles estão entrando no casamento. E que o casamento tem que seguir esse padrão, que é estabelecido aqui. Ok? Alguma dúvida? Vocês vão engolir assim tudo no seco? Né?
Esse baiano aí é gente boa. E ontem eu falei que depois que os dois pecaram, saíram, né, pela porta, e Deus fechou a porta, né? E eu falei que eu precisava explicar para vocês isso aqui, a porta. Aí, isso aqui é lá em João capítulo 10, versículo 9. Jesus diz: eu sou a porta. Que porta é essa que ele está falando? Essa do jardim. Jesus diz: eu sou a porta, aquela que foi fechada, e a única que tem acesso do Deus para o homem, do homem para com Deus. Então eu sou a porta. Aí ele diz, né? Ele é a porta. Aí ele diz: entrará por mim e será salvo. Entrará, aí tem uma expressão no grego, né, que é kai, que significa aí, o verbo de ligação, e esse verbo significa simultaneidade. Simultâneo. Entrará e sairá e achará pastagem. Sairá para achar pastagem e entrará para ser salvo. Então esse I é simultaneidade. Entra e sai, sai e entra, é a ideia. E aqui entrará, lá em João capítulo 10, o contexto é pastor, ovelhas. Então, entrar pela porta, a porta aqui leva ao aprisco das ovelhas. E a figura de aprisco aqui em João 10 se refere à igreja, ao corpo de Cristo. Então entrará pela porta que é Cristo para ser salvo, ser introduzido na igreja, introduzido no aprisco, no corpo de Cristo. Mas aí ele diz: entrará pela porta e será salvo, sendo introduzido no corpo de Cristo, e simultaneamente, rapidamente, sairá pela mesma porta que você entrou para achar pastagem. E a pastagem não está dentro da igreja, a pastagem está fora da igreja. Dentro de igreja não se come, se come fora. Uau! Igreja é lugar onde o pastor tira o carrapicho, tosa as ovelhas, treina as ovelhas, equipa as ovelhas, consola as ovelhas. Aprisco, igreja é isso. É onde o pastor treina os decibéis dos berros, né? Bé, 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 bé. Igreja é isso. Igreja é só isso. Mas para comer, para crescer, para fortalecer, para multiplicar, para expandir, é preciso sair, porque a comida está fora, não dentro. Se não sair, se não for para o mundo, se não for para a pastagem, se não for para os perigos, os riscos, os sustos, os absurdos do mundo, não cresce, não muda, não amadurece, não há multiplicação, e você quebra o I. O I perde todo sentido. A palavrinha mais importante do verso 9 de João capítulo 10 é o verbo de ligação, essa aqui, ó. Essa preposição aqui, esse negócio aqui. É isso que ele está falando. Entra e sai, sai e entra. Entra e. Tem gente que só entrou e foi salvo. E está querendo comer aqui, ser feliz aqui, crescer aqui, multiplicar aqui. Não dá certo. Por quê? Os eleitos perdidos estão aonde? Aí Lucas 10, verso 3, ele diz: eis que eu vos envio como cordeiro para o meio para o meio. Ele quer você bem no meio dos lobos. É a palavra que ele usou lá em Lucas 10, verso 3. Bem no meio dos lobos, no centro da atenção dos lobos.
Ele te equibala de dentro para o meio dos lobos, para você ser facilmente visto, achado, percebido, ouvido, tocado pelos lobos. Não é para ficar na periferia de binóculo, né, de WhatsApp, olhando, observando os lobos, rastreando os lobos no Instagram ali, fazendo aquele estudo cibernético e não sei o que lá dos lobos, e depois mandando relatório para a igreja: os lobos são assim, pensam assim, agem assim. E vamos levantar um clamor pelos lobos. Amém? Aleluia, igreja! Vamos orar pelos lobos aí. E a igreja orando pelos lobos. Senhor, nós declaramos e tomamos posses dos lobos da nossa cidade. Está repreendida em nome de Jesus. Eu não quero lobo de jeito nenhum e não tomo posse de lobo nenhum. Deus nos livre do lobo. Mas é para ir para o centro, para o meio dos lobos, para ser facilmente achado pelos lobos. O máximo que pode acontecer aqui é morrer aqui. Mas, como a Nicinha falou, né? Se morrer lá, está no lugar certo, na hora certa, bênção. E os lobos, quando olham os crentes vindo, os lobos até salivam, né? Né? Tem lobo, tem crente ovelhinha, né? Que é magrinho, não vale nada. O lobo usa para limpar os dentes, né? Mas um ovelhona assim, né? Olha, cadê o Orlando, né? Aí é picanha, né? Mas ele manda a gente para cá, porque é aqui que está a pastagem está aqui, ó. E é aqui que nós vamos encontrar as ovelhas perdidas no meio dos lobos. Estão aí, ó. Aí eu tenho que sair daqui, ir lá, trazê-las, introduzi-las aqui, trazer. Só que tem igrejas, né, que usam aqueles métodos de evangelismo, né, de impacto, saindo distribuindo folheto, essas coisas tudo, na rua, aquelas coisas aí. Isso, segundo a Bíblia, Lucas 10, é saudar pelo caminho. Aí chama a atenção das ovelhas, do pessoal que está aqui, dos lobos, e fala: ó, vem. Aí corre com ele aqui, ele vem atrás, você entra na igreja correndo e fala para o pastor: pastor, segura esse aí que eu vou buscar outro. Não é assim que a gente faz? Querendo levar as pessoas para dentro da igreja, nos nossos programas, eventos. E a gente quer que tudo aconteça aqui, ó. A gente só vai lá no meio dos lobos de maneira bem rápida, volátil, pragmática e tal, e chama, e aí a gente cria eventos e tudo para pegar essa turma. E aí você leva elas precocemente para dentro da igreja. E aí depois, com a caminhada, você descobre que você não levou ovelha, você levou lobo. E você está com lobo aqui dentro da igreja. E aí depois você vai querer ensinar João 10, 9 para esses que estão aqui sair para achar pastagem. Eles não vão de jeito nenhum. Vão criar um monte de teologias, doutrinas e práticas, praxes para não sair. Você já teve igreja assim, que não gosta de evangelizar, não sai, não vai, e cria teologias para justificar não ir? Uma delas muito boa, né? É aquela: não misture com o mundo. Meu irmão, uma vez você estava lá, mas foi tirado, agora foi introduzido na igreja. Aleluia, aleluia. Meu irmão, corta tudo aquilo que te liga ao mundo lá. Aquela linguagem, aquelas roupas, aqueles negócios, aqueles trejeitos mundanos, aquele cheiro de mundo. Tira tudo isso da sua vida. Porque agora você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E agora você vai aprender a língua dos crentes. Vamos falar aleluia. Fala aleluia aí, meu irmão.
Glória a Deus, paz do Senhor. Oh, fala assim, oh, bênção. Fala assim, meu irmão, isso é bênção. Fala, oh, bênção. Tira tudo aquilo do mundo lá, corta vínculos, derruba pontes. Não misture, que lá não tem nada mais a ver com você. Aí você vem para o Evangelho, vai crescendo na igreja, aí de repente você se esbarra em textos como esse. Entrará e sairá, sair e achará pastagem. E eis que eu te envio para o meio dos lobos. Aí isso entra em parafuso, né? Como isso? Que negócio. Eu aprendi que lá fora não se come nada, não tem nada. E a igreja me tirou tudo aquilo que eu tinha lá do mundo, que poderia agora me ajudar a voltar para o meio dos lobos e penetrar, chegar ao meio. Mas a igreja falou que eu não posso falar isso, não posso ouvir isso, não posso comer isso, não posso andar assim, não posso fazer isso. E eu tenho que chegar lá com outra língua. E que negócio é esse? Que bagunça é essa? E agora? Como é que eu faço? Estão entendendo a situação? E o Evangelho está dizendo que você foi salvo, renovado, mudado, é nova criatura, transformado. E lá em Lucas 10 diz que ele te envia como cordeiro. Se é como cordeiro que você vai, então você tem outros pensamentos, outros valores, outra mente, outro coração, outra paixão, outra prioridade, outra linguagem, outros valores. Você pode cair lá, não cai. Você pode perder tudo isso lá, não perde. Você é eleito, é cordeiro. Qual o medo de ir e perder? Qual o medo de ir e bagunçar? Não vai. E as ovelhas perdidas aqui, quando você chegar aqui, no meio dos lobos, do jeito certo, com a motivação certa, com a identidade certa, com a cosmovisão certa, quando você chegar aqui e começar a viver os valores do reino aqui, quando você começar a falar a linguagem do reino, as práticas do reino, as obras do reino, você vai encontrar os eleitos, eles vão se manifestar. Fala, opa, esse cara pensa como eu. Esse cara faz as coisas que eu faço. Tem o mesmo coração que eu tenho. Eu quero andar com esse cara. Achou. Pronto. E não leve ele para a igreja rapidinho, não. Fala, vamos lá que tem cultão hoje lá. Não é assim que a gente vai? Vai ter lá um esquema lá, né? Não, para com isso. Fica com ele em casa, discipula, anda, chora, visita. Onde está escrito isso? Lucas 10. Tem um livro bom ali, né? Para o meio de lobos. Vocês deviam comprar lá, né? Então vai lá para o meio dos lobos. Aí achou a ovelha aqui, vai para casa. Lá em Lucas 10 diz assim: ao entrardes numa casa. Quantas casas? Uma. Quem fala mais de uma casa? Igreja. Mas o Evangelho do Reino fala quantas casas? Se houver naquela casa uma pessoa. Quantas pessoas? Quantas casas? E a igreja? Quantas casas a igreja fala que tem que ser? Qual a visão da igreja? Quantas pessoas? Trabalho com uma pessoa, a igreja vai... Agora, se você chega lá e falar que está com 100, 200, 300 pessoas, a igreja, oh, aleluia, esse é bênção, veio lá pena. Está vendo aí, igreja? Siga o exemplo desse homem. É assim? Aí você chega lá e fala, pastor, estou só com uma. Ih, não, isso aqui eu não quero perder. Não é assim? Se houver quantas casas, Neftali? Uma casa. Quantas pessoas? Uma pessoa. Aí o que Lucas 10 diz? Permanecei na mesma casa. Não andeis a mudar de casa em casa. Está escrito lá.
Não mude de casa. Se houver uma pessoa, fica lá. E fica lá para fazer a paz repousar sobre aquela pessoa. O que é fazer paz repousar? Discipular. 1 mês, 5 meses, 1 ano. Até a paz repousar. É como um copo com água suja que você põe assim. Aí você espera a sujidade ir lá para o fundo. É isso que Lucas está falando. Não mude de casa, permaneça na mesma casa. Se houver ali um filho da paz, uma ovelha, achou, entrou, fica, até a paz repousar naquela pessoa. Quando ele realmente for filho da paz, provar isso, receber a Cristo, andar com Cristo, for discípulo, aí você fala para ele, agora vem para cá. Aí ele vai entrar aqui já, falando bem afinado. E quem discipulou ele? Você. Oh, maravilha. Mas aí antes dele vir para cá, você prepara ele. Fala, cara, eu vou te levar lá, mas o esquema é o seguinte, hein? O negócio lá não é tão assim não. Você vai encontrar, né? Mas não desiste não. É lá mesmo, é lá que a gente tem que ficar. Me explica. E fala para ele, eu vou te levar lá, um negócio assim, tudo, mas entrará e meu irmão, você vai, tá, lá a gente canta, dança, pula, arrepia, é joia, lá é legal, né? A gente contribui, benção, igreja é isso aí, beija, abraça, é joia, igreja é benção, come pão de queijo, né? Cadê a Keila? Não está aqui não. Pudim de pão, né? Bênção. Mas tem que sair, achar pastagem. Está entendendo? Como é que é o esquema? Então a gente tem que ser salvo, preparado, equipado, e a gente tem que gerar no coração dos crentes amor para ir para fora, para ir para o meio dos lobos. A gente precisa ensinar os crentes a não quebrar pontes com o mundo. E tem coisas que você tem lá do mundo que quando você aceita Cristo, entra na igreja, não precisa tirar isso da sua vida não. Deixa aí. Porque vai te ajudar muito quando você for para o meio dos lobos. São ferramentas, questões que Deus vai usar para você entrar bem, para chegar bem no meio dos lobos. E a igreja faz questão, pelas suas doutrinas e práticas, ficar tirando essas coisinhas que estavam lá na vida dessas ovelhas aqui. Você não pode isso, você precisa disso. Porque lá na igreja, se você chegar com isso, vai escandalizar. E fica que essa bebanha, que essas coisas aí, tira isso, tira aquilo, não presta, isso é feio, isso, ninguém. Não, meu irmão, você não foi chamado para tirar isso. Deixa quieto. Discipula, põe reino, põe Jesus, nada mais do que Ele, só isso e pronto. Deixa, porque Deus pode usar muito dessas coisinhas aí para depois Ele ir para o meio dos lobos lá. Aí a igreja fica neurastênica com essas coisinhas de tirar essa. Para com isso, gente. Larga essa cachaça. Lá nos Estados Unidos, eu cheguei lá em 91 e conheci um rapaz, Benson. Ele estava sendo perseguido pela polícia americana. E ele era viciado em cocaína e já estava... E aí, Labiano? Tudo bem, Labiano? E tal, e vamos conversando. E eu conversando com ele após o culto, e ele fumando e jogando bafo de fumaça na minha cara. E tal, e ele, Labiano, o que você pregou hoje foi muito bom, Labiano. Eu entendi tudinho, Labiano, bênção. E eu, tá.
E fiquei ali, o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, fiquei com esse cara, esse boi bravo. E andando e tudo, e ele grudava em mim. Onde eu ia, ele, Labieno, onde você vai pregar hoje? Não, então eu vou te pegar, aí é você e a Rose, e eu levo vocês, trago vocês. Então vamos, aí vai. Benção, era o meu boi bravo, eu estava aqui lá nos Estados Unidos, na Califórnia, lá andando com ele, benção. E ele, mais sede de evangelho, me perguntando, admirado e tal, bênção. Aí chegou a hora de eu ir para a África com a Rosa. E eu tinha que despedir dele. Aí eu falei para ele, cara, olha, eu estou indo embora. Ô Labieno, eu vou sentir sua falta. Quem vai andar comigo agora? Quem vai me aceitar? Quem vai me entender? Eu falei, cara, isso aí eu não sei. Mas olha, seja quem for, não negocia. Você vai encontrar um monte de gente que vai querer tirar um monte de coisas de você para te encaixar aqui, na igreja. Mas você tem pérolas. Você tem recursos, Deus na economia dele, enquanto você estava aí nesse mundão perdido, você assimilou, pegou e Deus deixou você ficar com algumas coisinhas que vão ser úteis para o que você tem que fazer na rua. Mas isso aí, quando você chegar aqui na igreja, eles vão querer tirar de você. Porque a igreja não aceita essas coisas. Mas o Nazareno conservaria todas elas em você, que vão ser úteis aqui. Então, não barganha. Eles vão falar para você assim, tira isso, abandona isso, que você vai crescer aqui dentro e vai ter oportunidades aqui dentro. E você vai querer. Mas não faça isso. E eu falei para ele assim, eu te vejo como alguém maior do que isso aqui e alguém que é muito legal aqui. E você vai produzir muitos frutos aqui. Você vai achar muitas ovelhas perdidas com o seu jeitão, com a sua língua, com essa visão que você tem, com esse faro que você tem para encontrar gente assim. Então, meu irmão, eu te vejo aqui. Você é um cara para ser um obreiro poderoso, alguém com ministérios, com coisas tremendas aqui fora. Você não é um cara legalzinho e justinho para ficar aqui dentro, não. Você não é da paz do Senhor, não. Seu negócio é outro. E eu identifiquei isso, valorizo isso, respeito isso e te falo, fica aqui. Tá bom? Tá bom. Despedimos dele, né? Nos abraçamos, ele chorou na nossa despedida lá e fomos para a África. Aí chegou outro pastor, né, para cuidar daí, porque durante o tempo que eu fiquei na Califórnia, eu fiquei pastoreando a igreja onde eles estavam. Mas aí o pastor chegou nas mesmas semanas que eu estava me despedindo da igreja para ir embora. E esse pastor que chegou ia cuidar desse meu pupilo ali, né, dessa pessoa com quem a gente andou esse tempo lá. Eu não conhecia o pastor que ia chegar, e chegou antes de eu ir embora, e quando eu vi o pastor, eu falei, coitado do meu irmão, vai ser duro. Mas fui. Passaram-se 1 ano e pouco, eu lá na África, recebo uma ligação dele. Naquela época, ligação era coisa absurda. Em 91, país com guerra, telefone. Ixi. Aí, quando eu atendo o telefone, aí ele... A paz do Senhor, Labieno. Eu falei, ih. Aí ele começou a falar, e eu ouvindo. Aí
De repente, depois dele falar algum tempo, eu peguei no telefone e falei assim: você negociou, né? Aí ele: quê? Você negociou, cara. E me diz aí, eles te deram o que eles prometeram que se você desse, eles iriam te dar? Aí ele começou a chorar. Ele falou assim: não, eles pediram para eu tirar isso, abandonar isso, eu fiz. E agora estou sentado no banco aqui e eles não me deixam. Eu falei: e não vão. Te estragaram, cara. E você agora está fascinado com a igreja, né? Tô. Você quer ser pastor, não quer? Quero. Você quer usar paletó e gravata, né? Quero. Você ficou do tamanho da igreja, não ficou? Fiquei. Aí eu falei: sinto muito. E aí, sempre que eu vinha de férias, eu ia aos Estados Unidos, e quando eu chegava lá, ele sabia que eu estava, e ele foi se afastando, e desapareceu. Hoje está infeliz, triste. A igreja nunca deu o que prometeu dar a ele. Ele nunca se tornou um pastor, e a igreja nunca deixou ele atuar dentro da igreja. Embora, para tê-lo dentro da igreja, ela disse que bastava ele abrir mão de algumas coisinhas do mundo. E o besta caiu, entrou, porque a igreja fascina, né? A igreja, ainda mais essas igrejas que tem de tudo, né? Já tem tudo organizado, um bonito templo, louvor, aquelas agendas, e tudo isso fascina, gente. Isso é terrível para tirar gente, para destruir gente. Aqueles cultão, aquelas atividades, aquele templão, Gente, isso é um perigo para fazer as pessoas ficarem fascinadas aqui, contemplativas aqui, e esquecer disso aqui, e perder amor por isso aqui, não aceitar esse projeto de João 10:9, de Lucas 10, não querem, porque as igrejas fascinam, encantam. Tem gente que não consegue ficar numa igreja que não tem essas estruturas, essas coisas. Eu fico admirado, né, de gente, de jovens, de famílias que nem procuram igrejas porque tem jovens, tem crianças, tem isso, tem aquilo. E às vezes elas abrem mão da igreja simples, pequena, mas que tem piedade, tem palavra, tem essa visão. Porque isso aqui fascina. Faz a pessoa ficar templocentrista. E não vem para o mundo. Não quer isso. E aí os que saem daqui, que têm ligações com o mundo, preciosidades com o mundo, que podem ser usadas para a glória de Deus e para encontrar os eleitos perdidos, aí a igreja ainda tem a pachorra, né, de tirar isso dessas pessoas, achando que isso aqui dentro não presta. Aí tira tudo e depois não deixa a pessoa vir para cá. E dependendo de se alguém teimar e vier, ainda vai ser disciplinado, né? Rebelde e não pode nem cear, né? Não, você não vai ficar fora. E usa a ceia como moeda de punição, de disciplina. Onde já se viu a ceia ser usada para disciplinar alguém? Privação de ceia. Se ceia é instrumento, é meio de graça. Ceia é meio de graça. E ceia é tão meio de graça que se a pessoa peca, o castigo dela deveria ser ir na ceia
segunda, terça, quarta, vai comer pão e vai beber o cálice. Né? Porque você pecou, então você agora vai cear todo dia para você aprender. Mas a primeira coisa que a igreja faz é, não, agora você não pode cear. Está suspenso da comunhão. Eu falar, nem sei, onde está isso? Que isso? Que controle mais tirano esse? Então, eu estou contando isso tudo aqui para servir de introdução com o que a gente vai falar hoje. Amém? Bênção? Entenderam? Alguma pergunta? Hã? Dá o microfone para a irmã ali. Vocês pensam que só eu sofro com o microfone, né? Então vocês têm que aprender também a sofrer com o microfone. Benção. Só um comentário, o senhor falando das igrejas formais, tudo certinho e tudo, aí faz lembrar Laodiceia, né? Que estava tão certinha que Deus estava de fora. E aí, só essa colocação que eu queria falar. Que ele estava de fora, batendo na porta. A igreja tinha tantas regras, tantas coisas e tão perfeitinha aos olhos das pessoas que estavam lá, que o próprio Jesus estava de fora. Aí o senhor falando, eu me lembrei de Laodiceia. Laodiceia, exato. Bênção, perguntas, comentários? Diga, jovem. Não, usa porque está sendo gravado. Ah, tá. A gente vai mandar para o Lula. Eu tenho uma curiosidade. O senhor falou do jardim. Existia pessoas antes do jardim? Existia. Olha, Adão não foi criado fora do jardim? Nesse caso não só tinha Adão, tinha... Sim. Não, só Adão. Ah, sim. Isso é no início. Tá. Entendeu? Então, o jardim, antes dele ser plantado, já havia gente, que era o próprio Adão. Diga, jovem. Ô, gente, vocês não ficam me fazendo perguntas assim, né? Sei lá, entende? Porque foi eu que fui perguntar? Essas perguntas... Eu não pude nem perguntar. Vai me puxar para não começar o estudo aqui. Não, você vai... Você não pediu uma réplica para nós perguntarmos? Sim, mas... Aí vai a minha pergunta. Ô, pastor... Mas antes de você perguntar, eu só quero falar... Você vai levar a Raquel mesmo? Nós temos que ter um chamado, né? Cadê a Raquel? Essa vocação missionária. O que eu fico, às vezes, preocupada, e eu queria que o senhor respondesse sobre isso, é um questionamento nosso. Por que essa imigração de pessoas de igreja para igreja, de igreja para igreja? Às vezes ovelhas que estavam ali naquela... Depois vai... Essa imigração, o que vem disso? Isso aí se chama... O que os pastores... O que o senhor pensa disso? Esse negócio de crente aqui, crente ali, crente... Fica um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Isso se chama egoísmo. Ou seja, é gente que só pensa neles e só quer comer o que tem de bom em cada lugar. Mas ela não quer compromisso com nenhum desses lugares, não quer ser puxada a orelha, não quer amadurecer, não quer ser exortado. Ela quer tirar... São crentes sanguessugas, egoístas, que estão pensando nele, na trajetória dele, na vida dele. Ele fica numa igreja, bebe, 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 bebe... Aí quando ele já sabe que não tem mais nada ali, já bebeu tudo, e quando o povo já fala, olha, você já pode assumir ministérios e atividades, eu quero que você produza aqui. Aí ele fala, opa, não dou conta, estou fora. Aí procura outro canto e vai assim. Esse movimento, ele não é novo na igreja, ele já é antigo, só que agora ele está mais evidente aqui. Tem gente que você pergunta para ele de qual igreja você é membro, ele faz questão de dizer de nenhuma. Porque esse conceito de nenhuma já virou popular, já virou must, né, no inglês, já é coisa joia, legal. Esse negócio de ficar numa igreja só é antiquado, não é legal. Pastor. Você está perdendo a oportunidade. Então... Tem gente que vê virtude em ficar aqui, aí vai numa igreja aqui, bebe tudo, aprende tudo que ele considera bom, depois ele vai em outro lugar, bebe tudo que ele considera bom e vai ficando assim.
E ele, na hora de sair, é quando a igreja pede ele para arregaçar a manga e trabalhar e servir. Aí ele vai embora. Então isso é pensar em si, isso é egoísmo, né? Agora, é pecado mudar de igreja? Não. Você precisa andar com gente que busca a mesma coisa que você busca. Eu sou daquela oposição seguinte: você tem que estar com gente que vê o que você vê, que busca o que você quer buscar e que tem a mesma seriedade e responsabilidade com o evangelho que você tem. Se você tem gente assim, gruda nesse povo. Fica com eles, segue o movimento, porque com certeza essa turminha está no mover de Deus. Agora, você ficar ali num grupo que não quer e está desconstruindo o que você tem de bom e impedindo você de sair, de servir, de crescer, de amadurecer. Eles não buscam, não têm sede, não têm amor, não têm temor. Então, meu irmão, você está correndo grande risco de se estagnar, né? Estagnar e ficar ali. Vai avançar, o tempo está passando. Daqui a pouco você fica velho, né? E as coisas não fluíram. Mudar de igreja não é pecado, mas tem que saber fazer isso de forma que Deus é glorificado. A igreja da qual você está deixando é abençoada e você sai em paz. E a igreja na qual você está entrando é abençoada e fica em paz. Ok? Amém. Estão entendendo? Eu queria comentar também que no seu exemplo do seu amigo, ele ficou na igreja, né? Certo? Mas também há casos que você traz tão cedo a pessoa para a igreja e ela se frustra tanto com aquele pode, não pode, que ela sai, vive no mundo sem igreja e vive a vida depressiva, triste, porque quer viver o reino, mas não consegue ficar na igreja, não consegue perdoar aquilo que ela sofreu lá no início. Certo, é isso mesmo. Esse sino é para quê? Falta 10 minutos, então vamos aproveitar aqui. Está pronto. Podemos voltar para a Bíblia lá? Prontos? Sim, Bíblia. Vamos lá? Êxodo, capítulo 3. Vamos lá, Êxodo 3. Certamente vi, né, a aflição do meu povo. Então Deus vê, né? Ele certamente ouvi, desci, né, para livrar. Está faltando aqui, né? Ele desce, vê, ouve, conhece. Ouve, conhece, desce, livra e faz subir. Faz subir. Então, Deus vê, Deus ouve, conhece, desce, livra e faz subir. Então, Deus está dizendo para Moisés: olha, eu certamente vi a aflição do meu povo. Ele vê quem é dele e aonde estão sofrendo. Então ele viu Israel, viu o sofrimento de Israel e aonde Israel sofria. Pode as pessoas mais próximas de nós não verem quem somos nós e onde estamos sofrendo. Aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere, aquilo que nos faz sofrer. Mas Deus está dizendo para Moisés: eu vi a aflição do meu povo. Então não importa onde seja,
É por isso que eu fico pensando, por que tem pessoas com medo de serem missionários e de servir ao Senhor? Porque a Bíblia está dizendo que Ele vê a sua aflição aonde você estiver. Não importa aonde você estiver, ou se é jovem, adulto ou idoso, Ele vê exatamente você aonde você está. Então é isso que Deus está dizendo para Moisés. Certamente vi. E ele viu por quanto tempo? 400 anos. Ele está vendo. Ele está vendo. E você também tem que crer que não existe nenhum momento ou nenhuma circunstância que impede Deus ou impeça Deus de ver. Satanás, os demônios, o mundo tenebroso do mal, as circunstâncias da vida, nada nesse mundo impede Deus de ver você. Então não se preocupe das circunstâncias adversas desse mundo que criam talvez paredes, obstáculos, que para você são paredes e obstáculos, e você então começa a acreditar que essas paredes e obstáculos vão impedir Deus de me ver no meu sofrimento. Gente, para com isso. Os olhos do Senhor são perfeitos. Não tem nada neste mundo que obstacula, que impede o olhar do Senhor chegar até você. Vai chegar. Já chegou. Ele olha, ele vê você. Né? Ele vê você. Eu vejo os filmes de sequestro, né? Põe a pessoa no cativeiro para ninguém ver, ninguém achar. Eu olho o filme e falo, ih, tolice, Deus está vendo tudinho. Deus sabe onde ele está, onde ela está. É assim que faz, que acontece. Então Deus vê onde tem gente dele, eleitos, amados, sendo privados de amor, de liberdade, sofrendo perseguição, né, todo tipo de atrocidade, como Israel estava lá no Egito por 400 anos. Deus vê. Deus vê o seu sofrimento aonde você está, e Deus vê o seu sofrimento desde o primeiro dia em que ele começou a acontecer na sua vida. Ele está vendo, ele está vendo. E aí ele está dizendo isso para Moisés: certamente vi. Depois ele diz: certamente ouvi o seu clamor. E a palavra clamor que aparece lá no hebraico é a mesma que aparece no Salmo, né, 40. Né, quando o salmista Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele me ouviu quando clamei por socorro. É a mesma palavrinha que ele usa lá. E a palavra que Davi usa no Salmo 40, e essa que Deus usou aqui para falar certamente ouvi o seu clamor, é aquele clamor sem som, sem fonê. É o clamor de grito da alma do interior das pessoas, que não tem sonorização. Você pensa que gritar, falar alto, clamar alto é a expressão máxima de um clamor para alguém ouvir. Mas o que o texto está dizendo aí é que é aquele clamor que você faz com a boca no travesseiro, né? Ou que você é a esposa que está clamando ao lado do marido que dorme, ou vice-versa, ou dos filhos, ou dos pais clamando pelos filhos. É aquele clamor que vizinho, ninguém do quarto ao lado ou que dorme contigo na mesma cama ouve. É aquele clamor da alma. É um grito muito forte. E é esse o clamor que ele está dizendo aqui. Certamente ouvi o seu clamor. É o clamor sem fonê, sem som. E ele está dizendo, ele ouviu esse clamor. Você já imaginou povos que estão clamando? É triste isso. Eu visitei países do mundo, né, muçulmano, no islamismo.
no norte da África e no Oriente Médio e na Ásia. Eu conversei com cristãos que estão lá vivendo nesses lugares, onde é proibido orar alto, cantar alto, falar alto. E eles estão lá clamando por liberdade, pelos eleitos que estão perdidos no país deles, mas eles não podem evangelizar. Eu fui no Cairo, numa igreja no Cairo, uma igreja evangélica no Cairo, e eu nunca na minha vida imaginei isso. Era domingo de manhã, os que estavam comigo fomos numa van e eles foram nos levar para o culto. Aí quando chega no culto, estacionou bem longe, fomos caminhando. Aí quando chegou nos limites do templo, cheio de polícias, com fuzis assim, cercando o templo. Os estrangeiros, com Bíblia na mão, podiam passar pela polícia e entrar no templo, e lá dentro, no culto, era como a gente aqui, esses louvores gostosos, toda a liberdade, e uma boa palavra, comunhão, cultão. Mas se aparecesse cidadãos egípcios, a polícia parava, pedia documento, anotava nome, endereço, e perguntava: por que você está vindo ao culto? Você foi obrigado, coagido para estar aqui? Por que você veio? E aí essa pessoa, durante a semana, era visitada pelo departamento de segurança lá do Egito. E aquela família seria, depois de agora, por causa disso, por um bom tempo, visitada, acompanhada. Porque se constatar proselitismo, se ele abandonar o islamismo, tem que ser comunicado imediatamente ao governo, porque com certeza os filhos vão sofrer retaliação nas escolas, eles vão perder privilégios de saúde, de educação e de outros benefícios do Estado, do governo, para pressioná-los a não ficar nessa de abandonar o islamismo e entrar no cristianismo. Então, para nós estrangeiros, ir ao culto era tranquilo. Para um egípcio ir para um culto é risco de perder, de obrigar os filhos a serem pressionados e perseguidos na escola deles. Está entendendo? E esses cristãos clamam. E o clamor deles, só que lá onde eles estão, eles não podem gritar. É aquele clamor da alma, do silêncio. É esse o que Deus está falando para Moisés. Certamente ouvi o seu clamor. O clamor de Israel no Egito. Né? Esse clamor que é muito mais alto do que um grito sonoro. E que só Deus é capaz de ouvir. Esse grito, esse clamor. É um clamor que homem nenhum consegue ouvir nem detectar. Só Deus. É o clamor especificamente para Deus. Porque só Ele ouve. E Deus está falando para Moisés ouvir esse clamor. Diga. Talvez hoje o clamor maior seja na Coreia do Norte. Em vários lugares, né? Mas hoje é muito difícil, né? Muito. Até para a gente levar a palavra num lugar como aquele. Uhum. Vamos para o intervalo. Vou parar aqui. Ó, vocês vão ali, molha o bico lá e vem para cá, hein?